Hoje, o tema é a diferença entre Kappo e Kaiseki, dois termos que definem a alta gastronomia japonesa, e o Masterchef do Kinoshita, no restaurante Kappo de São Paulo, nos recebeu para uma conversa antes do restaurante abrir. A proposta japonesa ao fast food é leve e saudável. Sushi, sashimi, ramen, tempurá já são nossos velhos conhecidos. E no século XIX, muitas barraquinhas de sushi e tempurá tomavam conta das suas de Edo, que era o nome de Tóquio antigamente. Mas existem dois termos para a alta gastronomia japonesa: Kappo e Kaiseki, que trabalham com os principais ingredientes e temperos da cozinha nipônica, que são peixes, vegetais, derivados de soja, como shoyu e miso, e o arroz, que é a base da comida japonesa. Os jantares Kappo e Kaiseki são experiências parecidas com as dos menus degustação dos restaurantes ocidentais. São uma sequência de pratos entre pratos frios e quentes, que incluem geralmente sushi, sashimi, peixes grelhados, sopa, vegetais fritos ou cozidos e uma sobremesa. Sempre com ingredientes da estação e impecavelmente apresentados. Eu estou aqui hoje com Murakami-san, que é o chefe master do Kinoshita, um dos melhores restaurantes de São Paulo, e restaurante que abriga uma das 5 Krugrooms no mundo. Murakami-san morou e trabalhou em restaurantes japoneses em Tóquio, Nova York, Barcelona e São Paulo, que são cidades com tradições gastronômicas muito bem definidas, ingredientes próprios e que são bem diferentes entre si. O que Murakami-san absorveu de cada uma dessas cidades? Bom, acho que o que muda é o clima. O que muda é o sabor, a textura e aroma. Agora eu vou falar para vocês qual a diferença desses 4 lugares muito especiais que eu trabalhei as pessoas. E o que é mais importante para a nossa gastronomia, para os japoneses, lá em Tóquio, e claro aqui também, a água é a base da culinária japonesa. E com a água se faz um bom dashi, usando kombu, que são as algas da região onde eu nasci em Hokkaido, que são os kombu da região de Hidaka. Por exemplo, flocos de bonito seco. Aqui a gente é tudo natural, não usamos pozinho para dar sabor. É tudo na mão. Não é, por exemplo, para fazer um belo arroz, necessita de uma bela água. Para fazer um bom shochu, um bom sake. Aqui o arroz não é na eletricidade, é numa panela centenária, onde o fogo é invocado, onde ela pega todos os lados da panela. E a tampa, para o arroz poder respirar, é uma tampa feita de madeira, chamada nabebuta. Isso dá diferença. Quando o arroz fica pronto e a gente abre ela, todos os arrozes estão virados para cima, falando arigato, por tratar bem de mim. Mas isso eu não sei se todo mundo vai perceber, né? Como a comida japonesa, ou melhor, a Kappo Kyushin, que a gente pratica aqui no Kinoshita, na Vila Nova Conceição, é levar delicadeza. E não são todos que percebem, como na literatura, ou na música, ou na moda, na arquitetura. Mas aqui o que a gente leva é a simplicidade. Ainda está começando ainda, não é muita gente que entende de uma comida japonesa no estilo Kappo, ryori em japonês. Né? Aqui a gente botou isso, mudamos para o inglês, Kappo Kyushin. Aqui é uma comida que é espiritual. A comida tem que levar leveza e curar. A comida tem que ser divina, como a música que entra dentro de você. Por isso que Kinoshita aqui é sempre lotado. A não ser que você coma nos exclusivos ryotei de Tóquio ou Kyoto, que são restaurantes pequenos, tradicionais, luxuosos, muitos dos quais só se entra se for convidado por um cliente da casa e que servem kaiseki, a diferença entre os termos não é muito clara. Tanto é que mesmo em guias como Zagai e Michelin, o que está como Kappo em um está como Kaiseki no outro. Por isso a gente pode dizer que a diferença entre Kappo e Kaiseki está mais no ambiente da experiência. Para Kaiseki, ter os pratos servidos no ozashiki, que é a sala privada de tatame, por uma garçonete de kimono e entretido por uma geisha que foi contratada para a noite, que vai dançar e tocar para você, e para Kappo ser atendido por um itamai, que é o mestre-chefe no balcão, que vai preparar a refeição na sua frente e servi-la imediatamente para que os sabores, os aromas e a temperatura sejam preservados. De qualquer forma, a alta gastronomia japonesa, kaiseki,
era originalmente a refeição servida na cerimônia do chá, o cha no yu. Os restaurantes que servem apenas sushi e sashimi não podem ser chamados de kappo ou kaiseki, já que esses mestres-chefs são treinados para dominar inúmeras técnicas de assar, grelhar, cozinhar e são necessários de 10 a 15 anos de treinamento. Kappo-ryori tem como fundamentos a proximidade com o cliente, o uso de ingredientes da época, pratos frios e pratos quentes da mesma refeição, mas o que mais prevalece é o imediatismo, a entrega dos pratos assim que eles são finalizados em frente ao cliente. Como é a relação dos chefs Kappo com os clientes durante a refeição? Bom, falando do serviço nosso no Kinoshita, aqui no nosso balcão, o prato é construído direto, step by step. Não é tipo, aqui eu não tenho cozinha fechada. E essa coisa do próprio fã ver o prato ser produzido na frente é quase um ato de striptease. Sabe por quê? Você vai despindo ali, monta no prato e serve direto. O prato não perde energia. No Kinoshita, na cozinha, temos 3 sushi men desse lado frio, mais 3 master do lado esquerdo e uma pessoa no meio, onde direciona como maestro todos os pedidos. 25. Por isso que eu falo, se escorrer lágrimas comendo a nossa comida, é normal. Murakami-san, o Kinoshita tem ótimas cartas de vinho e de sake, sakes exclusivos, drinks criativos e champanhe krug, que é uma das maisons mais importantes da Champagne. Como harmonizar vinhos, sake, champanhe e drinks com comida japonesa? Sensibilidade, né? Sensibilidade, simplicidade. Como são comidas de sabores sutis, tem que ser drinks sutis. E uma das coisas mais bacanas que está na sua frente também, esse nosso parceria com a Krug, onde termina as outras champanhes, começa a Krug. E é uma das 6 Krug Rooms do mundo, a primeira da América Latina, e temos um cardápio super especial e harmonizado com essa maravilha de drink. Para apreciar o melhor tanto do Kappo quanto do Kaiseki-ryori, é preciso tentar não só o sabor dos pratos, mas também as texturas, a temperatura e a aparência de como eles são servidos. Já, Murakami-san, domo arigatou gozaimashita. Domo, Shoichi-san, hontou ni arigatou gozaimashita. Mata yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Anoitece e o Kinoshita abre suas portas. Shoichi-san, esse é o cara, hein? Shoichi-san, lembra aí? Confira também nosso post sobre o Kinoshita no Guia de São Paulo da Simonde, com todas as informações sobre o Kinoshita e também para você aproveitar melhor da Kappo-ryori nas mãos do chefe Tsuyoshi Murakami.